A graça e a paz. Queridos, estamos aqui mais uma vez para fazer o resumo da nossa lição. E hoje nós vamos apresentar a lição de número 5, de 3 de novembro de 2019, tá? O título da lição, o nosso tema é a instituição da monarquia em Israel. Então hoje nós vamos ver uma parte muito importante da nossa lição. E fica aí conosco aí até o final e nos ajuda aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você já se inscreveu aí, dê o seu like, deixe o seu comentário. Não deixa de dar o toquinho aí no sininho para você receber novos vídeos, entendeu? Nós estamos sempre colocando uns vídeos aí, ok? Bem, nós vamos lá na nossa lição e a instituição da monarquia em Israel. Nós temos aprendido bastante durante esses dias, né? Essas lições são importantíssimas. Estamos tratando dos dois livros de Samuel, 1º e 2º. O nosso textuário está aqui em 1 Samuel 8, 4, 5. A nossa verdade prática ela diz o seguinte: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha sofrer dolorosas consequências, né? Muitas vezes o cristão ele toma muitas decisões sem buscar a orientação de Deus. E com certeza essas decisões tomadas, precipitadas, sem a direção de Deus, têm atrapalhado a vida de muitos cristãos, né? Então é um cuidado que nós que servimos a Deus temos que ter de tomar nossas decisões na orientação de Deus. Muitas vezes a gente vai aos pés do Senhor lá buscar, depois que a gente já tomou a decisão, aí já é tarde, né? Nós vamos pagar o preço, ok? O nosso textuário, ele diz o seguinte: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Aqui Israel deixa claro, através dos seus anciãos, que ele queria um rei, né, de acordo com as nações que estavam em volta. Então é isso que nós vamos estudar aí, e vai ser uma bênção. Fica conosco aí até o final, ok? Bem, a vida cristã, a gente precisa entender que ela é necessário, né, na nossa caminhada cristã, tomarmos muitas decisões. Isso aí, né, é claro. E as decisões elas devem ser tomadas, conforme já dissemos, na direção de Deus. Para quê? Para não trazer prejuízo para a nossa própria vida e também para a obra de Deus. Porque quando nós tomamos decisões precipitadas, nós que fazemos a obra de Deus, não atrapalhamos só a nossa vida, atrapalhamos também a obra de Deus. Então toda decisão deve ser na direção de Deus, né? Caso contrário, o prejuízo está aí. Bem, o povo de Israel aqui, ele querendo ser igual às demais nações, né? Não se esquecendo que Deus colocou Israel para que as nações viessem imitá-lo, mas estava acontecendo o contrário. Israel que estava querendo imitar as nações pagãs em volta. Isso aí vai ser uma lição boa por causa disso. Nós vamos entender muitas coisas que aconteceram, né? Então eles pediram um rei, baseado em quê? Em aparências e dados superficiais, e com certeza as consequências vieram, né? Então nós vamos nesta lição ver aí o porquê da monarquia e a escolha do primeiro rei, Saul, ok? E vamos ver o mérito aí dessa escolha. Bem, a primeira parte aqui, né, da nossa lição pergunta: por que a monarquia? Por quê? Né? Bem, número 1, um sentimento de orgulho nacional. Está em 1 Samuel 8, versículo 4 e 5. Um sentimento de orgulho nacional. O que vem a ser isso? Bem, é o desvio de Israel, né? Esse desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus, certo? Então, a nação, ela não só buscava, né, a Deus em tempo de crise, certo?
porque Israel, a história dele é essa. Deus deu as orientações básicas para ele, né? Mostrou o caminho certo, mas Israel sempre se desviava da vontade de Deus. Então Deus permitia, né? Então, quando eles ficavam debaixo do jugo de outras nações, né, sofrendo, aquela crise terrível, o que eles faziam? Se arrependiam, vinham aos pés do Senhor, pedia perdão, né, se humilhava, aí Deus levantava a nação de novo, socorria ela. Deus estava sempre socorrendo Israel, certo? Então, isso aí era certo. Quando Deus enviava profetas para pregar para eles, eles não davam ouvido às mensagens que Deus enviava através dos seus mensageiros e ficava seguindo os seus caminhos. Aí Deus permitia que eles fossem dominados por outras nações. Aí eles clamavam, aí Deus vinha e trazia, né, a liberdade. Mas sempre foi assim. Israel, numa boa, ele nunca deu atenção a Deus. A verdade é essa, né? E não era o propósito de Deus com Israel que ele fosse dessa maneira, mas infelizmente o ser humano, né, falhou e sofreram muito por isso, muito mesmo, certo? Bem, então Deus chamou Israel, a intenção de Deus chamou Israel para ser o exemplo para as outras nações, entendeu? Ao contrário, Israel fez diferente, ele quis seguir o exemplo das outras nações, entendeu? Então, esse sempre foi o grande prejuízo. Nós também, a igreja, nós estamos no mundo para que as pessoas sigam o nosso exemplo e tenham uma experiência com Deus, né? Então, às vezes acontece o contrário, às vezes o cristão ele quer seguir o exemplo do mundo, aí, né, complica a situação toda, não é isso que Deus quer. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, então nós estamos no mundo, né, fomos salvos e Deus não nos tirou, para quê? Para a gente ser uma luz para aqueles que estão vivendo nas trevas espirituais. Não pode ser o contrário, não deve ser nós que devemos seguir o exemplo do mundo, né? Bem, Israel, eles pediram, né, um rei, certo? Com certeza Deus daria um rei a Israel, com certeza, já estava lá em Deuteronômio escrito, com certeza Deus daria um rei a Israel, mas só que Israel não soube esperar o tempo certo, entendeu? Esse foi o grande problema, eles não esperaram o tempo certo, se precipitaram, entendeu? E Deus então permitiu, já que o povo quer, né? Então Samuel entendeu que ainda não era tempo, mas o que ele podia fazer? O povo queria, Deus falou, eles não estão rejeitando você não, estão rejeitando a mim. Então eles rejeitaram a liderança divina, porque na verdade Israel queria ficar mais à vontade, ele não estava muito satisfeito com a liderança de Deus. Com certeza ele achava a porta muito estreita, né? Melhor a gente ter um rei, né, igual as outras nações, do que ser dirigido por Deus através de Samuel. Então é melhor, né? Então quando eles pegaram uma brecha, eles vieram ali pedir um rei, né? Então Samuel entendeu isso, entendeu? Ficou até triste, né? Então, ele não aceitava a representação divina que era Samuel. Não estava aceitando mais, né? Então, e desejaram uma prática pagã, uma política pagã, conforme todas as nações. Eles também foram muito claros. Nós queremos um rei conforme todas as nações têm. Nações pagãs, né? Esquecendo, né, a vocação deles. Porque, na verdade, o desejo de Deus era que Israel, né, na sua vocação sacerdotal e profética, ele conquistasse as outras nações. O que Deus queria era que Israel atraísse para ele as demais nações, entendeu? A servir a Deus. Mas Israel entendeu ao contrário, deram lugar à carne, adoraram o ídolo, se afastaram de Deus e deu no que deu, né? Então, a igreja aqui na terra também, ela tem a sua verdadeira vocação, certo? E não pode abandoná-la. Então, nós não podemos imitar as instituições terrenas. Embora tenhamos as nossas obrigações aqui na terra, como cidadão da terra, nós não podemos esquecer a nossa vocação espiritual. A igreja tem uma vocação espiritual. Eu repito, nós temos que ser luz na terra
para iluminar o povo que está nas trevas. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nós somos também o sal da terra. Então nós somos aqueles que têm que, né, não deixar que esse mundo venha a se deteriorar. Certo? Se não é a igreja aqui na terra, como sal, esse mundo já teria sido destruído, né? Bem, o número 2, o fracasso dos filhos de Samuel. Bem, qual foi o argumento do povo? Bem, os anciãos chegaram para Samuel e falaram: olha, você já está velho, na lata, você já está velho, seus filhos já não estão andando de acordo, certo? Porque os filhos de Samuel, na verdade, se entregaram à avareza, à troca de presentes, aquela coisa, né, de político que a gente conhece. Então, eles perceberam o fracasso dos filhos de Samuel, e Samuel velho falou: agora é a oportunidade da gente chegar lá e pedir um rei. Eles não iriam pedir um rei se tivesse tudo certinho. Então aproveitaram a brecha e pediram o rei, né? Então Samuel sabia que seus filhos não tinham condições morais nem espirituais para substituí-lo, né? Quando eles falaram isso, querendo ou não, né, Samuel teve que aceitar que seus filhos realmente não tinham moral, nem espiritual, de jeito nenhum, para assumir o lugar dele. E ele já estava velho. Ele foi falar com Deus, né? Aí Deus falou: ó, deixa como, faz o que o povo quer. Eles querem, né? Eles não estão rejeitando você, não, estão rejeitando a mim. Eles pensaram que estavam rejeitando Samuel, mas na verdade eles estavam rejeitando era Deus, entendeu? Porque Samuel era um líder muito importante. Ele foi juiz, sacerdote, entendeu? Ele fez um trabalho tremendo, ele foi juiz, certo? E era um homem respeitado, mas seus filhos, infelizmente, não seguiram os seus caminhos, entendeu? Mas isso aí não desanimou Samuel, né? Porque a salvação é individual, né? A salvação é individual. Se meu filho não quer, eu quero, é problema dele, problema de quem não quer, né? Então, isso não quer dizer que seria os filhos de Samuel que seria o seu substituto. Poderia ser, mas não foram porque não tinha condições. Então, o filho de pastor pode substituir, né? Às vezes o pastor, presidente de uma igreja, o filho dele é pastor também. Ele pode substituir o pai? Depende. Se ele tiver a chamada, tiver a vocação e Deus escolher ele. Não pode ser por paternidade. Não, é meu filho, tem que ficar no meu lugar. Não, isso aí não existe. É meu filho, pode ficar no meu lugar. Se tiver a chamada, o dom e Deus escolher, né? Se é da vontade de Deus, não vejo mal nenhum nisso. Agora, por paternidade, não sendo a vontade de Deus, só porque é meu filho tem que ficar no meu lugar, isso aí não existe não, né? Não tem nada a ver essas coisas não. Bem, vamos lá. Rejeitando os planos de Deus. Isso aí é depois de vermos o fracasso dos filhos de Samuel, nós vamos ver agora rejeitando os planos de Deus. Bem, escolher um rei naquele contexto, né, seria rejeitar os propósitos divinos. E Israel não estava nem aí para os propósitos divinos. Eles queriam imitar nações. Bem, foi algo pensado, deliberado. Tem erro que a gente comete que é assim, de supetão, né? Mas tem erro que é pensado, deliberado, com consciência, sabendo o que está fazendo, certo? Isso aí que aconteceu com o povo de Israel. Então, eles foram claramente contra o plano estabelecido por Deus, que com certeza no tempo certo daria um rei, certo? Com as qualidades necessárias. Mas Israel não quis esperar, né? E o que aconteceu? Se não quis esperar, então toma aí, né? E teve Saul como líder, certo? Temos que ter paciência, é Deus quem dá os seus líderes, certo? É um tempo certo para tudo. Então, às vezes, nós devemos dar graças a Deus por muitas orações que Deus não ouviu da gente. Tem oração que Deus não ouve, e graças a Deus porque Ele não ouve. Se Ele ouvisse, seria uma prova para nós, né? Se Ele não tivesse aceitado a vontade do povo, as coisas poderiam ser bem diferentes, mas Ele, né, aceitou, e o povo também estava na carne, então toma um rei na carne, do tipo de Saul,
Vamos para a parte 2 aqui. A escolha do rei Saul. Por que Saul? Né? Bem, Israel, na sua precipitação, ele teve como o rei que mereceu. Vocês sabem que Saul foi um péssimo rei, entendeu? Ele foi ungido pela vontade de Deus, né? Entretanto, ele reinou, né, de forma indiferente aos mandamentos divinos. Ele não se preocupou com isso, certo? Ele não se preocupou de ter um governo teocrático ou teocêntrico. Ele não se preocupou com isso, certo? Era um rei falho, egoísta, ciumento, certo? Saul era bem diferente do rei Davi, certo? Então, Saul, ele nunca pensou em trazer a arca para reinar, nunca. Ele nunca se preocupou com a arca. Davi, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez foi mandar buscar a arca. Não trouxe de uma forma certa, mas depois ele se redimiu. Mas o que importa era o desejo dele, ele tinha vontade de reinar com a arca. Ele trouxe a arca para Jerusalém. Saul nunca pensou nisso. Ele reinou um reinado antropocêntrico. Ele não queria Deus no seu reinado. A verdade é essa. Entendeu? Ele matou 85 sacerdotes, né? Então, Israel teve o rei que merecia. Pode ter certeza disso. Ciumento, entendeu? Incompetente, incrédulo. Tudo isso ele era. É o rei que Israel queria, né? Número 2, a unção de Saul por Samuel. Deus ungiu, né? Deus é onisciente, mas Deus sempre dá oportunidade às pessoas. Deus, ele é onisciente, ele pode saber que você ali na frente tu vai rejeitar ele, mas ele está sempre te dando uma chance, ele está sempre te tratando como se você fosse amá-lo ele para sempre, entendeu? Ele não leva em conta a sua onisciência sabendo que você vai desprezar ele. Da mesma forma, ele sabia que no final Saul ia desprezar ele, mas ele ungiu Saul e colocou Saul na posição, e a responsabilidade era de Saul, né? Ao ser ungido por Samuel com azeite, Samuel beijou, né, em sinal de afeição, admiração pessoal, claro. A unção com azeite simbolizava o revestimento, a unção, o poder do Espírito Santo, né? E para o exercício do cargo, ele seria rei, então ele teria que ser ungido com o Espírito Santo. E ele foi. Aquele óleo ali, aquele azeite, simbolizava o Espírito Santo, certo? Hoje a gente não precisa de usar mais azeite para ungir, para colocar alguém, né, no cargo. A Bíblia fala no Novo Testamento, imposição das mãos. Impôs as mãos, tá bom. Mas não quer dizer também, se alguém for lá e ungir ele com azeite, que vai ser pecado. Não, se quiser, também não vejo problema nenhum, mas não há necessidade. A imposição da mão é suficiente, que simboliza a transmissão de poder, a transmissão de autoridade, é um símbolo disso, entendeu? Isso aí que a gente precisa entender. Está lá em 1 Timóteo 4,14 e 2 Timóteo 1,6, tá bom? Número 3 aqui, os sinais de confirmação da unção. 3 sinais, certo? 3 sinais confirmaram Saul como rei de Israel. Saul encontra as jumentas, né, perdidas. Ele encontra 3 homens perdidos, certo? A capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus, certo? Então, o primeiro sinal representava o trabalho que o rei teria, certo? Então, eu vou ler até aqui. Os 3 sinais que o confirmavam: a unção de Saul como rei de Israel. Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. Ele encontra 3 homens no monte de Tabor, um levando 3 cabritos e outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. A capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus, certo? Então, o primeiro sinal representava o trabalho que o rei teria. O segundo apontava para o sustento divino para a tarefa de Saul. E o terceiro, o rei reinaria sob o Espírito de Deus, assim salvaria Israel dos seus inimigos. Então, quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho, entendeu? João 5,17. Sustentar-se pelo alimento sagrado, a palavra de Deus. Deuteronômio 8,3, Mateus 4,4.
e está cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. A jornada ministerial é pesada, por isso é preciso estar centrado em Deus todo o exercício ministerial. Entendeu? Então, isso aí, quem é chamado para o ministério precisa se aplicar mesmo ao trabalho. E isso aí é uma necessidade. Nós precisamos entender que de nós mesmos não temos condições de fazer um bom trabalho, um ministério eficiente, somente com a ajuda de Deus. Temos que estar alimentado com a palavra de Deus e revestido da autoridade do Espírito Santo. Sem a unção do Espírito Santo, né? Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E ele enviou o Espírito Santo, ele falou, o Espírito Santo quando vier estará convosco para sempre. Ele vos ensinará todas as coisas, ele vos guiará em toda a direção. Entendeu? O Espírito Santo é o administrador da obra aqui na terra. Não tem para outro, certo? É isso aí que a gente precisa entender. Então agora nós vamos para a última parte, certo? É o rei que o povo escolheu. Bem, é uma escolha pautada na aparência. Saul rejeitou rapidamente ao rei a palavra do Senhor. Isso fez com que Deus, através de Samuel, escolhesse e ungisse um outro rei segundo seu coração, que foi Davi. Não é que Davi era perfeito, né? 1 Samuel 9,2. Não é que Davi era perfeito. Sabemos que Davi cometeu muitos erros. Mas uma coisa em Davi chamou a atenção de Deus. Porque, querido, Deus, ele conhece a humanidade, ele conhece os homens, ele sabe que os homens são todos pecadores. Todos os homens deixam a desejar. Mas qual é a diferença de Saul para Davi, que agradou tanto a Deus? É que Davi amava a Deus, ele tinha os erros dele. Mas no fundo do seu coração, Davi amava a Deus. Saul nunca demonstrou amor por Deus. Logo no início do seu reinado, ele já botou as unhas de fora. Ele não tinha amor a Deus. Nós podemos amar tudo. A Bíblia fala do maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior. Depois amar o próximo como a si mesmo. E o que Saul não tinha é amor a Deus. Ele deixou Deus fora do seu reinado. Todo o seu reinado, ele expulsou Deus do seu reinado. Ele não quis Deus no seu reinado. E ele também não amava as pessoas. Ele matou os sacerdotes de Deus com o maior prazer, cheio de raiva, cheio de ira. Ele perseguiu Davi, ele tentou matar Davi várias vezes. Ele até chorava e tudo. Derramava lágrimas, tudo de crocodilo. Entendeu? Viu? O crocodilo, ele chora e depois come a caça. Assim que Saul era. Ele chorava e depois queria matar a pessoa. Entendeu? Então, Saul era um cara que era belo, bonito. A Bíblia diz que não tinha ninguém bonito lá igual a ele. Ele era belo, alto, acima dos ombros das pessoas, né? Mas só tinha aparência. Por dentro não tinha nada. Entendeu? Para o povo que só olhava a aparência, Saul era um rei ideal. Alto, bonito, forte, né? Mas não tinha nada de Deus, que enchia os olhos. Ele não conheceu nem Samuel, você vê, Samuel já velho, conhecido em todo lugar, o moço que estava com ele conhecia Samuel, ele não conhecia Samuel. Você já viu como é que ele não ligava para as coisas espirituais? Como é que pode um homem não conhecer Samuel, perguntando a Samuel, cadê o vidente? Samuel falou, sou eu. Nem Samuel o homem conhecia, mas era o rei que Israel queria, né? Deus sabe o que faz. Então, Saul era um ideal que enchia os olhos das pessoas na aparência. Fisicamente era um homem notável, o povo não via nada além da aparência humana. Porém, Deus sonda todas as coisas. Conhecia o coração de Saul, mas deu para ele, né? Então nós temos que entender, Deus não vê como o homem vê, ok? Vamos ver aqui o direito do novo rei. Bem, Saul seria rei, então Samuel orientado por Deus, esclareceu ao povo os direitos e os privilégios do rei, né? Tá tudo aqui tranquilo. Os direitos do rei, que nós sabemos que foi uma exigência tremenda, mas ele tinha que entender isso.
Assim, né, as exigências do rei, descrita por Samuel, faziam parte do novo sistema político que o povo desejava, entendeu? E tanto que era padrão desenvolvido pelas nações pagãs. Então, o rei queria igual às outras nações, então as exigências do rei seria igual para as outras nações, entendeu? É interessante aqui, ó, os direitos do novo rei, certo? Todos estariam sob o poder do novo rei e prontos para servi-lo na guerra, no trabalho, no campo, na cozinha real, na implantação de imposto, no confisco de escravo, para o trabalho na produção de perfume, na cobrança dos dízimos, na produção, né? Então, Israel teria agora que dividir o que ele tinha com o rei dele, certo? Esse rei ia custar caro, entendeu? Isso aí é... Então, aqui, já que ele queria um rei igual às demais nações, então as demais nações faziam isso com seus reis. Então Israel também teria que fazer, né? Já começou a sentir na carne, né, a sua precipitação. Ensina como o cristão deve se portar na forma do governo político temporal. Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 7, né? Assim como as exigências que Deus mandou Samuel anotar, eram as exigências que o povo teria que cumprir com o rei. Hoje também nós temos as nossas exigências com o governo. Tá, você pode ler lá em Romanos 13, versículo de 1 a 7, que ensina que o cristão deve se portar de forma com o governo político temporal vigente. Então nós temos os nossos compromissos como cidadão da terra. Como cidadão do céu, nós temos compromisso com Deus, mas como cidadão da terra, nós temos compromisso com o nosso próximo e com o governo. Temos que pagar imposto e por aí afora, né? Número 3, o governo político e o aspecto teológico. Deus sempre cuidou de Israel, isso aí não tem dúvida, né? Israel era a menina dos olhos de Deus. Deus deu os mandamentos, escolheu lideranças para representá-lo em momentos de crise. Nas piores situações que Israel passava, quando eles se arrependiam e se humilhavam e voltavam para Deus, Deus sempre estava com as suas mãos estendidas, né? Deus fez com que o povo se arrependesse, se voltasse para ele muitas vezes. Deus muitas vezes disciplinou o povo, certo? Para que eles pudessem entender que a diferença do jugo de Deus para o jugo ímpio. Israel precisava entender isso, certo? Embora Israel se precipitasse, Deus usaria esse modelo igual para o seu povo. Inclusive, já estava preparando outro rei, né? Deus mandou ungir Davi, novinho, né? Mas ele já foi ungido porque Deus já estava pensando no futuro de Israel, certo? Porque Deus sabia que Saul não tinha mais condições, né? Então, nesse modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei, esse modelo que o povo pediu, certo? Sacerdote e profeta representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Deus continuava no controle, né, da história de Israel. Então Deus, mesmo nessa desobediência toda, Deus tinha um carinho por Israel. Deus disciplinava, né? Deus castigava muitas vezes Israel. Mas toda essa disciplina, esse castigo, era no sentido de trazer Israel de volta para o caminho certo. Entendeu? Muitas vezes o povo de Israel estava voltado, afundado na idolatria, no pecado, entendeu? No abandono das viúvas, dos pobres, dos órfãos. E Deus vinha com a disciplina pesada, usando outras nações como usou Babilônia. Para quê? Para que Israel voltasse para o caminho certo. Entendeu? Então, a disciplina, às vezes, na nossa vida, não é para matar, é para nos corrigir, porque Deus corrige a quem ama. Entendeu? Eles não queriam um rei? Tá bom, então é o rei aí. Certo? Mas mesmo assim, Deus sempre teve piedade do seu povo. Então, amados, é essa a lição que nós estudamos nesse dia. Que você, professor, faça um bom proveito. E aqui eu vou encerrar com a conclusão, tá? Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósitos,
mas sabemos que a sua vontade é sempre mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. Então, vamos encerrar essa lição entendendo o seguinte: procura alinhar a tua vontade com a vontade de Deus. Não pensa que Deus vai alinhar a vontade dele com a tua, não. É a tua vontade, o teu desejo, as suas escolhas que tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Porque caso contrário, a gente sofre. Quando a gente não alinha, através da obediência, a nossa vontade à vontade de Deus, a gente sofre muito e o prejuízo é nosso. E muitas vezes o prejuízo não é nosso só, é da obra de Deus também. Entendeu? Não vamos se precipitar diante de Deus. Vamos esperar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Que Deus te abençoe. Se você já se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Certo? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Se já se inscreveu, dê o seu like aí, tá bom? Não deixa de dar o toquinho no sininho para tu receber novos vídeos. Um abração e até a próxima lição.